Olá, está no ar mais um COBcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Por aqui já passaram diversas personalidades e atletas de peso e hoje nós temos o privilégio e o prazer de receber duas mulheres que nos inspiram muito nesse meio. Afinal, estamos no mês de março, mês dedicado a nós, mulheres. Que prazer receber vocês aqui. Obrigada. Isabelle Duran, você que é a diretora financeira e administrativa do Comitê Olímpico do Brasil. E Natália Flavinha, que dispensa também apresentações, nossa medalhista olímpica e gestora também do COB. É um prazer receber vocês duas aqui. Muito obrigada. Aqui ao nosso lado também, Helena Petri, só sobrenome chique. Helena também vai ajudar aqui a esse bate-papo, trabalha aqui conosco no Comitê Olímpico do Brasil. E eu sou a Camila também, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Eu vou começar aqui com a Isabelle para Socorro. contextualizar. Gente, agora a gente precisa assim, de 4 horas de COBcast, né? Porque juntou 4 mulheres aqui, vocês são corajosas. É muito assunto. É muito assunto, vai ser só no tricô aqui. Isabelle, como é que você chegou ao Comitê Olímpico do Brasil? Como é que é o seu trabalho por lá? Então, Camila, é uma história um pouquinho longa, eu vou tentar resumir, mas assim, são 24 anos aí praticamente de experiência nessa parte de gestão do esporte. Fiz direito, nem imaginava que poderia chegar até aqui. E foi uma trajetória, né? Comecei a minha vida trabalhando na Suderj, depois foi CBJ, depois Ministério do Esporte, até chegar aqui no COB. E eu posso dizer que eu sou privilegiada. Eu faço realmente o que eu amo, o que eu gosto. Lá atrás eu tive que escolher entre seguir advogando ou vir para a área de esporte. Hoje eu vejo que eu escolhi aí o caminho certo, graças a Deus, sou muito feliz no que eu faço. Você, como você falou, você é carioca, né? Formada em Direito, mas você construiu sua vida, sua família lá em Vitória, no né? Espírito Santo, exatamente, né? Fiz faculdade aqui também, mas ficava sempre indo e vindo, né? Meus pais ficaram lá, meu irmão ficou lá também, minha irmã. Enfim, hoje cada um está morando num canto aí do mundo, do estado, né, do Brasil, mas foi isso. E a minha família eu acabei construindo lá também, meu filho nasceu lá. E hoje eu tenho essa rotina, né, de ir e vir toda semana, toda segunda-feira de madrugada estou no aeroporto para vir para o Rio, toda sexta estou indo embora para lá, né? Mas, enfim, é o que eu falei, é o que eu amo, é o que eu gosto, tenho aí o apoio total da minha família, do meu marido, do meu filho, dos meus pais. E é por isso que a gente consegue, né? Acho que quem trabalha com esporte tem essa paixão, né? A gente é movida por essa paixão, né? Vira uma cachaça, para ser muito sincera. Você entra nesse meio e é aquela coisa. Eu fiz esporte, né, quando nova. Nunca fui uma atleta de alto rendimento, nem cheguei perto disso, né? Mas eu fiz. Os meus pais incentivavam muito a gente desde novo, né? E eu acho que mesmo na área da gestão a gente carrega essa coisa, essa paixão realmente, raça, amor e paixão, né? Digamos assim. Não vou nem dizer qual é o clube que eu torço, mas é isso. Não precisa falar. Mas é isso, a gente traz isso também na parte da gestão, né? Então, enfim, é o que eu amo, é o que eu gosto. Graças a Deus. E você, Natália, como é que você começou, né, nesse mundo do esporte? Você, aos 4 anos de idade, eu lembro a gente acompanhando assim as entrevistas, né, você comentou que estava assistindo o ouro olímpico, né, do Aurélio Miguel, e você falou ali com 4 anos de idade que queria também ser uma campeã. É muito cedo, o esporte entrou muito cedo na minha vida e eu sempre soube que eu queria ir para os Jogos Olímpicos, que eu queria ser atleta. E eu falei com 4 anos para minha mãe, com 5 eu falava assim que eu queria escolher entre ser Hortência e a Paula, né? Então, assim, a minha mãe meus pais sempre me incentivaram. E aí eu morava em Londrina e eu ficava pensando como é que eu ia fazer para sair de Londrina naquela época e chegar na Olimpíada. Então eu comecei a passar por várias modalidades e ficava ouvindo o que os atletas falavam. Então desde muito nova eu ficava prestando atenção. Então muitas vezes os atletas falavam dos treinadores e eu falava, bom, então eu preciso achar um treinador. É a primeira coisa que eu preciso fazer. Já era focada desde cedo. E aí eu fui vivenciando modalidades esportivas. Eu fui percebendo que eu tinha uma predileção por modalidades individuais, porque na época da escola era brincadeira para os meus colegas e para mim era a final do campeonato mundial, né? Sempre foi competitiva? Muito. Então, assim, já era meu sonho. Coitado deles. Assim, era o jogo da escola no recreio, mas para mim eu já estava me preparando para a Olimpíada, né? Para os Jogos Olímpicos. Que massa. Então, eu comecei a passar por várias modalidades e com 14 anos eu conheci o Taekwondo.
uma amiga minha do inglês, ela fazia taekwondo, me chamou para ver um treino. E aí eu fui visitar essa academia era do lado da minha casa e no fundo de uma ótica. Então era um espaço bem pequenininho. Então você entrava na ótica, atravessava a ótica comprava uns óculos. E aí abria uma portinha que não tinha nem janela, assim. Era uma academia bem pequenininha, mas ali tinham vários atletas com muito potencial na época. E aí tudo que é novo é desafio, eu gosto, né? E queria aprender, quero até hoje, sempre gosto de desafios. E aí eu me matriculei por impulso. Lá pela terceira aula, meu primeiro treinador, chamava Clóvis Aires, ele veio para minha mãe, falou comigo, falou, olha, treina aqui, daqui 2 anos você vai ser campeão mundial. Ele já tinha identificado esse potencial. Né? Foi o que eu queria, né? Então ele falou o que eu queria ouvir. Eu tinha passado por vôlei, basquete, futebol, handebol, aí fui para tênis, atletismo, fui passando por várias modalidades. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, bom, então eu perguntei para ele, isso aqui vai para a Olimpíada? aí ele falou, vai. Eu falei, então achei o que eu quero fazer. E aí eu comecei a fazer taekwondo e dali até o meu primeiro mundial, foram 2 anos, muito rápido, fui e ganhei. E aí a hora que eu olhei, eu tava e ganhar é bom no caminho. Demais, então foi esse o meu início no esporte. E aí depois eu vivi a minha carreira como atleta, fiz a minha transição de carreira e continuei no mundo do esporte. Você citou 2 atletas aí de peso, né? Você citou a Hortência, a Médica Paula. Essas mulheres, de certa forma, elas influenciaram na sua carreira? Foram referência para você? Inspiraram você? Muito. Toda essa geração de mulheres pioneiras, né? Ana Moser, Janete. Então, são mulheres que eu via nos Jogos Olímpicos. Eu me lembro muito dos Jogos Olímpicos de Atlanta. Eu me lembro de parar o treino e correr nos Jogos Olímpicos de Sydney para acompanhar, né, o esporte. Então, assim, essas mulheres foram referência para mim, porque eu prestava atenção em o que elas faziam, né? Como eu não tinha ninguém no taekwondo, entre homens e mulheres, não tinha um grande nome, eu ficava pegando fragmentos do que os atletas falavam, do que eles faziam, para compor um cenário do que eu precisava fazer. Então, são pessoas que marcaram muito a minha carreira. Muito legal. A gente fez de costume, né? Ela falou que não tinha muitos nomes de peso, assim, ela abriu praticamente, né? Assim, as portas da modalidade, então pra gente é uma honra, né? E virou uma referência, né? Você diz que não tinha, acho que uma referência nem homem nem mulher na sua modalidade. E como é que você se sente sendo essa referência, né? Abrindo o caminho, porque a gente sabe que o esporte feminino vem crescendo muito, mas nos últimos anos, assim, 60 anos atrás tinha uma mulher aí dos Santos nos Jogos Olímpicos, né? Então, como é que foi pra você, meio que quando você chegou era tudo mato e você se tornar essa referência e tá aqui ainda trilhando o seu caminho? Foi, assim, na época, hoje, olhando pra trás, né, é muito tentativa e erro. Eu fazia alguma coisa, deu errado, falei, agora eu tenho que mudar, eu tenho que fazer isso. Numa época que a gente não tinha tanta informação, né? Então não era tão fácil conseguir a informação, mas eu sempre buscava coisas diferentes. E para mim é um privilégio, né? Poder servir de inspiração, ter sido essa referência, tanto na minha modalidade, como também muitas vezes outras pessoas vêm falar comigo. E acho que, acima de tudo, uma responsabilidade. Então, isso eu sempre entendi, que conforme você vai avançando na sua carreira, e o atleta olímpico ele conquista essa medalha olímpica, ele ganha muitos direitos, né? Ele ganha muitos benefícios, mas ele ganha ainda mais o dever de se tornar essa referência para as demais pessoas, né? E realmente carregar esses valores olímpicos. É verdade. E eu vou dizer, são referências mesmo, sabe, Natália? Pra gente que trabalha ali na parte da gestão, assim, aquilo, é inspiração pra gente. Poxa, tem um atleta olímpico ali trabalhando com a gente. Aí quando a gente recebe uma Hortência da vida, o Bernard, por exemplo, do vôlei, a gente fica olhando, eu tô dando assim, o meu exemplo, eu fico olhando e falo assim, nossa, não eu acredito, via né? O Bernard, com Jornada nas Estrelas, pela televisão. Hoje ele tá aqui, a Hortência, a Médica Paula. Então, assim, é muito legal. É referência não só para os atletas, mas para quem está ali dentro também no dia a dia do COB. Poxa, Sim. Fico muito feliz, na porque verdade. O esporte assim. ensina muito, né? Sim. Não, eu lembro quando... Desculpa, não. É que eu entrei tem 6 meses, foi logo antes do PAN, e uma das minhas primeiras coisas foi o kick-off, né? Que a gente foi no hotel. Aí eu cheguei e tava justamente a Natália chegando. E eu não sabia pra onde ir. Você tá indo pro kick-off também? A gente finge costume. Aí ela, qual é o seu nome, Helena?
Prazer, Natália. Eu sei. E eu, tipo, prazer. Não, muito legal. Muito legal. Mas assim, é uma super referência. A Isabelle também, diretora. Saiu outro dia uma matéria, dona da chave do cofre do Cobb. E sabe? Fiquei com medo de sair na rua. Se sequestrar. E até a Camila, assim, quando eu entrei, eu fiquei tão feliz, não só por ter essas referências do esporte, mas tantas mulheres, né, trabalhando com a gente, tantas inspirações, porque antes de vir pra cá, eu fiquei pensando quem foram as minhas inspirações, assim, mulheres que eu olhava, e eu joguei vôlei, e eu sempre tava acompanhando, e eu via a Sheila, via a Jaqueline, via tanta gente que... Mas, assim, acho que pra mim o principal são as mulheres que eu tenho perto, sabe? Que são as minhas maiores inspirações diárias. Então, gostaria de falar com vocês também. Obrigada. A gente estava até comentando também, né, que antigamente os esportes de luta eram muito praticados por homens, né? Isso talvez afastasse um pouco as mulheres, tinham muito preconceito. Eu digo por mim. Eu parei na faixa cinza do judô, mas eu parei porque era ruim também, né? Mas, enfim, não tinham meninas para eu treinar. Então, acho que aquilo pesou para mim, sabe? Porque eu falava, poxa, só tinha meninos treinando ali e eu junto só com uma menina e aí juntou tudo, eu desisti, né? Então, acho que muitas meninas talvez tenham também desistido desse caminho, né? E você foi persistente, você insistiu, né? Na minha época realmente não tinha muitas. Também, né? Eu tive um bom treinador que era uma pessoa que conseguia entender e conseguia ser calma e trabalhar com mulheres, então tinha esse tato que é um pouco diferente. E aí, conforme o tempo foi caminhando, chegou uma época que ele tinha mais mulheres do que homens, então assim, era uma exceção. Legal. Mas realmente, assim, não tinha. Eu lembro do impacto que isso causou, mas agora, olhando assim todo o cenário do Taekwondo, por exemplo, é impressionante como quando a gente consegue ter protagonismo, como a gente molda o nosso ambiente. Então, o Taekwondo brasileiro, ele foi moldado por direitos mais igualitários. Então, entre categorias, entre premiação, entre todas as escolhas, porque haviam mulheres protagonistas que conseguiam resultados, que foram desbravando, e aí a gente consegue perceber o quanto uma modalidade caminha quando ela tem investimentos iguais, quando ela não teve essa distinção ou que as mulheres não foram preteridas. Então, eu consigo olhar o Taekwondo de 20 anos atrás e olhar hoje e ver o quanto não só a Natália, mas toda a geração de mulheres que estavam ali foram responsáveis por moldar como a modalidade se encontra hoje. É muito orgulho, né, para você, imagina. Isabelle. Então, como é que é o seu trabalho no dia a dia, assim, para as pessoas terem um pouquinho dessa dimensão, né, do que você faz, da responsabilidade que é assumir esse seu cargo? Como é que é o seu dia a dia no Cobb? Camila, é muito doido, né? Porque, assim, hoje eu tenho abaixo de mim mais de 130 pessoas, né? Maior parte mulheres, mas, assim, isso foi natural, não foi uma busca por isso, foi natural. Então, o que a gente faz ali? É administrativo e financeiro, né? É desde a parte ali de protocolo do Cobb, passando por compras, tecnologia da informação, contabilidade, planejamento e controle financeiro, controle interno, quer dizer, tesouraria, muita coisa, sabe? E tem a área toda de prestação de contas, que é a área mais robusta, que é aquela área que toma conta da execução dos recursos de loteria junto às confederações. É responsabilidade, sim, é pesado em alguns momentos, e sendo mulher realmente é pesado, mas assim, eu considero que, para mim, eu tiro de letra. Eu cresci aprendendo a isso, né? Então, eu entrei lá atrás na Suderj, entrei basicamente como estagiária, fiquei lá 10 anos praticamente, saí de lá com uma função de diretora de projetos. Então, eu fui aprendendo, eu fui galgando, fui aprendendo. Hoje eu tiro de letra, tiro. É pesado? Mas é o que eu gosto, sabe? Eu aprendi muito a gostar disso. E assim, toda a parte de assinatura de contratos, tudo isso, tudo passa por mim, né? Repasse também para as confederações, repasse para as confederações, tudo, né? E controle diário do financeiro, se o repasse da Caixa entrou, se não entrou, se está certinho, se as contas estão batendo. Então, é um trabalho de muita atenção, é o operacional para que o fim aconteça, né? Aquela missão está dando certo ali, não é só a questão do pessoal da área técnica esportiva em específico. Tem toda aquela parte que foi o meio para fazer com que o fim alcançasse, sabe?
Então, assim, mas a roda, ela gira bem direitinho, eu gosto muito, e o pessoal dá super conta lá. E eu gosto de uma fala que você fala bastante, né? Que é a questão de que você tem outras mulheres também em volta, né? Na sua equipe que trabalha com você nessa parceria para fazer as coisas funcionarem. Sim. É aquilo, às vezes as pessoas, eu já ouvi dizer assim, mas só tem uma mulher diretora. Gente, mas eu não tô só. Sabe? E eu não tô só porque eu tenho os meus colegas também diretores, homens, que também estão ali me dando apoio, sabe? E fora isso, eu tenho toda uma cadeia de mulheres abaixo ali de mim que me dão suporte, né? A maioria dos cargos de liderança ali do COB são de mulheres, da minha área também são de mulheres. Então, eu tenho mulheres o tempo todo ali do meu lado me ajudando. E é um complemento, né? Camila, Helena, Natália, não é a gente não anda sozinho, o homem não anda sozinho, a mulher não anda sozinho. É um complemento aí de coisas e de ações que faz com que o resultado seja bom, graças a Deus. Como você falou, somos maioria, né? No Comitê Olímpico do Brasil, tanto de colaboradoras como em cargos de gestão, né? Coordenadoras, supervisoras, enfim, somos maioria. Mas essa não é uma realidade ainda, infelizmente, de outras empresas, né? Que desafio vocês acham que a mulher enfrenta em cargo de gestão, por exemplo? Camila, é histórico, né? Acho que não só no Brasil como no mundo, não adianta, é histórico. Você vê, historicamente, os homens, sim, assumiam um maior número de posições dentro de funções executivas, funções estratégicas. Lá atrás a gente não tinha direito a voto. Se eu trouxer para o esporte, lá atrás a gente não podia nem assistir, né, Natália? A gente não podia ir num ginásio, por exemplo, ver futebol, não podia ir. Isso foi com... Praticar, nem né? Praticar, exatamente. Em alguns países ainda é assim, né? A gente foi se liberando aos poucos. Então, é natural que se tenha essa diferença. Eu acho natural. Agora, o que eu não acho natural é a limitação, é a imposição. Isso eu não acho natural. Eu não vivo isso, graças a Deus. Eu posso te falar, as grandes oportunidades que eu tive foram homens que me deram. Agora, eu tive sorte? Não sei. Não posso dizer se eu tive sorte ou não. Para mim, não foi sorte. Eu fui galgando, né, o meu espaço. Agora, a gente sabe que fora dali, e empresas privadas, enfim, de mercado, a gente sabe que enfrentam bastante dificuldades. As mulheres enfrentam, sim. É machismo? Isso existe? Existe. Mas eu acho que é aquilo, é persistência da nossa parte. Resiliência é não aceitar, é não desistir, né, Natália? Não sei o que dizer. Eu acho que é por esse caminho. Assim, existe uma questão histórica que hoje a gente coloca em discussão, que tem que ser reparada, né, porque foi construído esse contexto. Assim como quando eu era atleta haviam poucas mulheres, agora a gente começa a olhar esse cenário de treinadoras, de dirigentes, né, de cargos tanto o operacional quanto também os estratégicos, e a gente percebe que a gente tem que ocupar esses lugares, que eles também são nossos por direito, que a gente tem que tem oportunidade de fazer isso. As oportunidades, elas estão vindo com muita luta. Tem que ter muita discussão, muita troca, colocar isso em mesa, mas realmente acho que a gente precisa disso para que a gente possa ocupar. Eu vejo, por exemplo, retomando um pouquinho do que a gente falou, né, de ter uma mulher, de ter sido uma atleta de referência, a geração que tem hoje. E a geração pode falar isso para mim. Então, eu espero que a gente tenha, por exemplo, a Isabelle aqui, a gente tem outras mulheres, que isso não fique somente em uma, que a gente consiga evoluir a ponto de dar mais oportunidades para as demais. Sim, que homens e mulheres daqui a pouco possam falar, não, as oportunidades que eu tive foram mulheres que me deram, porque a gente vai estar nessa posição de poder, né? Exato. Aí ser tudo, né? Exatamente. É isso. Já tá certo. Exatamente. Essa é a nossa luta no bom sentido, né? A gente galgando esses direitos. Exato. E a gente quer complementar, né? Não quer, como acho que também a Isabelle já falou uma vez, não quer tirar o olhar de ninguém, a gente quer aprender, quer ensinar também e quer formar um grande time, né? Exatamente. Na verdade, assim, queremos ser analisadas pela nossa competência. Exatamente. Então, as mulheres são competentes e elas podem ocupar esses cargos, e a gente trazer para essa discussão, porque a gente ainda consegue olhar muitas profissões e ver maioria nessa questão de gênero,
Janeiro. Justamente porque historicamente isso aconteceu, né? Não necessariamente deva permanecer dessa forma. Exato. E você, menina, como é que foi parar no Comitê Olímpico do Brasil? Pouco mais de 15 anos, a sua medalha de bronze em Pequim, né, 2008. Você hoje é gestora do COB. Como é que é o seu trabalho hoje, no dia a dia? O que você faz lá, né, no nosso comitê? Tá, eu trabalho na área de desenvolvimento esportivo, sou gestora esportiva. A gente faz a interlocução junto às confederações, pensando no melhor planejamento técnico das modalidades, para que no futuro a gente consiga ter aí melhores resultados olímpicos, para a gente tenha uma cadeia que funcione de forma sustentável nas modalidades olímpicas. Então, eu vim parar no COB, na verdade, com uma experiência prévia, principalmente na Confederação Brasileira de Taekwondo. Então, eu sempre, enquanto atleta, eu procurei estudar, eu tinha essa visão de que eu deveria me capacitar, até porque eu venho de uma época que não se vivia praticamente no esporte, né? Era um complemento e você tinha que arrumar outras formas. Então, sou formada em Educação Física, na época que, mesmo sendo atleta, fiz aí pós-graduação, fiz mestrado, e entendia que, bom, quando eu parasse, eu precisava estar pronto. E aí me surgiu um desafio na Confederação Brasileira de Taekwondo, o atual presidente Júnior Maciel me chamou para fazer parte de um processo de resgate de uma entidade que, infelizmente, foi a primeira modalidade, né, a primeira confederação a ter um gestor condenado por má administração. E aí a modalidade estava cheia de dívidas, milhões em dívidas, e a gente fez uma força-tarefa e conseguimos ter um ciclo olímpico muito vitorioso, né? A confederação hoje ela vive um outro momento, e aí com base nesse trabalho eu acabei vindo parar no Comitê Olímpico do Brasil. Graças a Deus, né? Colocada mais uma vez. E a gente tem esse privilégio de Sim. trabalhar. Então, mas é isso, eu me sinto em casa, na verdade, né? Não tem como olhar minha carreira, minha vida, sem olhar o momento do COB em diversas formas, assim. Até o pessoal brinca, eu falo, olha, eu conheço a primeira sede do COB, já fui na primeira. Então, assim, é muito legal ver esse crescimento e esse amadurecimento, tanto do Comitê Olímpico quanto do esporte nacional. Facilita esse seu trabalho no dia a dia, assim, como gestora, ter sido atleta olímpica, medalhista olímpica? O que o esporte te ensinou que você põe em prática na sua rotina? Muito, sim. Mas, na verdade, não é tudo, né? Não é pelo fato de eu ter sido atleta que eu sou capaz de fazer o que eu faço hoje. E o que eu faço hoje, o fato de eu ter sido atleta me auxilia. Então, acho que é um complemento, entender essa vivência, porque eu tive a oportunidade, muitas vezes eu ia falar com atletas, ou quando eu ia pensar em um projeto, ou em determinadas questões, eu tinha a minha história, tinha a história de outras pessoas que eu vi de perto, e vivenciar isso, né? Pisar num palco olímpico, estar num momento de disputa de medalha, entender o que é essa sensação me ajudou bastante em alguns momentos. Mas acho que o que eu procuro fazer é me capacitar constantemente, trazer essas histórias, né, trazer essa vivência, e aí colocar em prática junto com outros, né? Eu falo assim, a gente não constrói nada sozinho. Enquanto atleta, eu ia lá lutar, mas eu tinha toda uma equipe. Principalmente hoje, quando a gente vai para a gestão, a gente entende que a gente precisa de um aspecto colaborativo ainda mais. Então, essa diferença de vivências e de histórias contribui muito para o que eu faço hoje, assim. Mas trago isso, e principalmente os valores que me fizeram ser atleta, né? Eu acho que dedicação, determinação, vontade, foco, não ceder às adversidades, acho que tudo isso eu continuo colocando na minha vida no dia a dia. E o que a Natália fala, uma coisa que você falou da questão da capacitação. Isso é muito importante para a gente também, né, enquanto mulher. Para todo mundo é importante, mas para a gente, eu percebo que é muito mais. É não parar, é continuar se capacitando, porque uma coisa complementa a outra. Né? Não dá para a gente ficar parado no tempo, né? A gente é o tempo todo ali, ligada nas novidades, nas coisas que vão aparecendo. Acho que é bem isso. Então, eu penso muito nessa... A gente tem sempre uma discussão e os atletas cada vez mais têm participado desses processos de decisão. Mas como eu falei, né, ao mesmo tempo que se ganha direitos, a gente tem esse dever de entender como é que é o sistema nacional do desporto, como é que as coisas acontecem, quais são as características, para a gente poder opinar com bastante consciência e compreensão. Eu falo que quando eu troquei o lado de ser atleta e fui para a gestão, fui entendendo um pouco mais a complexidade das coisas, que muitas vezes o atleta está pensando no mundo dele, né? E esse universo, quando vai para uma confederação, para uma modalidade, ele fica mais amplo. Eu passei por isso, eu vejo vários atletas, quando fazem essa transição, falam,
mas o fato de ter sido atleta, de ter vivenciado esse universo é muito bacana, porque é isso, né? Acho que todo mundo aqui, não só quem foi atleta, mas todas nós estamos buscando deixar um legado que é melhorar o esporte olímpico do país. Toda certeza. E olha que legal, a gente tem uma área, né, no COB, que é a área Mulher no Esporte, que recebe uma atenção muito especial. Isabelle também já contribuiu com políticas, né, dessa área. Você também conversa como gestora com essa equipe, de que forma que vocês acham que pode contribuir para esse legado que você falou? A gente hoje percebe assim que a gente tem mais mulheres, e a gente vai falar de uma Olimpíada que tem equidade aí das disputas, mas a gente ainda precisa que as mulheres avancem, precisamos dar oportunidades para que as mulheres avancem para cargos de treinadora, de gestoras em suas confederações, de dirigentes esportivas. Então a gente tem poucas mulheres em cargos de liderança mesmo estratégicos, e aí a gente precisa contribuir para esse processo. Então a gente, através da área da mulher do esporte, em contato com as confederações, a gente busca discutir e entender qual a melhor forma para cada modalidade que a gente vai trabalhar isso e a gente vai tornar isso possível. E você participou, como eu falei, né, desse processo? Sim, da criação da política, enfim, eu faço parte também da Comissão da Mulher. E o que eu vejo, o que a Natália falou, é verdade, assim. Óbvio que a gente tem que estar em todas as áreas, mas onde eu sinto muita diferença, Natália, ainda, é na questão de técnicas esportivas, né? A gente tem uma pessoa que também, uma técnica, é a Marta, né? Que faz parte da Comissão da Mulher. Ela é da vela, mas assim, né? Aí a gente tem no judô, que é referência para mim, André Bert, a Rose. Mas cadê mais, né? A maioria realmente são homens. Eu acho que precisa ter um trabalho bem incentivador em relação a isso, para que mais técnicas se desenvolvam cada vez mais. Atletas, eu já vejo, olhando assim de fora, né? Eu já vejo que a gente está conseguindo aí atingir uma equidade, né? Para os Jogos Olímpicos de Paris, a gente conseguiu atingir uma equidade. Mas vamos manter essas atletas? A gente precisa manter. Como é que a gente faz para manter essas atletas? E eu vejo E aí, quando eu olho, eu vejo mais um distanciamento na parte de técnica, né? De técnica esportiva, realmente. Você olha, a maioria são homens. O que talvez cause até um certo desconforto em algumas atletas meninas, que gostariam de ter, e isso eu não vivenciei. Assim, eu fui atleta de jazz, de balé, de natação. Mas nunca cheguei aos pés de tentar ser alguma coisa de alto rendimento na natação. Mas assim, o que eu vejo é isso também, que existe, de repente, um certo incômodo em você olha, você só tem técnico homem, né? Assim, você não tem uma mulher ali. E às vezes isso pode fazer um pouquinho de sentido na questão de desinteresse das meninas atletas também, né? De desistir. Na verdade, porque eu concordo contigo no sentido que elas não conseguem achar uma referência. Elas não conseguem ver algo que seja possível se tornar uma treinadora, que seja possível ocupar um cargo, principalmente quando a gente fala de protagonismo, né? Então a gente vê mulheres como assistentes técnicas, às vezes compondo equipes multidisciplinares, mas a gente vê poucas treinadoras que tem, e elas enfrentam barreiras quando a gente vai para um universo de mais estadual, municipal. Então elas vêm nessa barreira constante, e isso dificulta a chegada. Então a gente precisa proporcionar formas de que elas consigam se capacitar e que a gente traga para esse processo. E aí, com certeza, outras atletas vão entender que é possível e vão perceber que elas, né, têm um caminho a seguir continuando no esporte. Eu concordo contigo nesse sentido. E a gente ainda tem uma questão que é a questão de família, né? A gente, né, construir a família, essa técnica, de repente ela foi uma atleta, ela virou técnica e eu quero construir família. Como é que faz isso? Se para mim já é um pouco difícil, né? Um tanto quanto difícil, porque a saudade é o que mais bate. Mas assim, como que a técnica vai se dedicar à família e estar ali com o atleta? Porque viagem fica horas e horas e dias isso fora. Vai sempre ser um peso para a mulher, né? A mulher é muito mãe. mais cobrada disso, né? Eu ainda consigo ir e vir toda semana. Agora, aquela técnica, às vezes, fica, sei lá, 15, 20, 30 dias fora. Atleta, a mesma coisa. Como é que faz, E a cobrança da sociedade com essa mulher... Por que um pai não é cobrado dessa forma? Porque o papel do homem é ir lá... Prover a família. família. E por que a mulher não pode
ser a mesma coisa e o homem, de repente, dar um passo pra trás, ficar um pouco assim. Por isso que eu acho que o seu exemplo também é muito legal. Você deixou sua família lá, veio pra cá. E eu fui criticada no início. Né? Por Era isso que eu ia pessoas te da própria perguntar. família. Aham. Tipo assim, você vai deixar... seu filho vai ser criado pelo pai? Você acha que seu marido Vai, seria né? criticado se fosse o contrário? Não, claro que não. E a própria cobrança que as mulheres colocam nelas mesmas Exato. vem dessa questão da cobrança da sociedade. Então, né? automaticamente fala, não, mas não é. E a mulher começa a se cobrar, mas muito porque ela viveu num ambiente onde ela entende que a mulher tem que fazer esse papel. E aí é como a gente falou, a gente precisa trazer isso para discussão porque precisa normalizar, independente se é pai ou mãe, Exato. são duas pessoas responsáveis pela criação de uma criança. Exato. E você comentou sobre isso, né? Seu filho tá com o quê? 16 anos. 16 anos, né? E você começou a viajar, ele Em pequeno 2017, Matheus estava para fazer 10 anos, tinha 9 anos. Imagina como você deve ter sido, assim, criticado, como você falou, e como você precisou ser firme nas suas convicções, né? Provar 3 vezes mais. Aquilo que você estava fazendo era por ele também, era para o seu marido também, era para a sua família também, né? No início foi bem difícil, Camila, porque quando eu comecei nessa de ir e vir, eu sempre viajei a trabalho, mas eu não ficava assim longe de casa dessa forma, né? E eu iniciei em Brasília, em 2017. E em Brasília não dava para ir para casa todo final de semana, né? Era a cada 15 dias eu estava em casa. E o Matheus no ensino fundamental. E aí você fica assim, como é que faz? Eu estudava online com ele, mas assim, a maior parte era com o meu marido. Então foi difícil no início. Foi aí que sofri críticas realmente, tipo, aquilo que eu falei. Você vai deixar o seu filho vai ser criado pelo pai? Gente, qual o problema, né? Porque é obrigação dele também criar, não é só a minha obrigação, sabe? E os dois trabalhando, tanto meu marido trabalha bastante também, eu nessa correria. Mas assim, foi. Pro Matheus, no início, vou te falar que foi um pouco difícil também. Até, assim, em relação à escola, do nada, não sei se a sua mãe vai poder vir no Dia das Mães. Aí o menino começa a chorar. E tanto que eu, assim, o último Dia das Mães, eu me lembro, eu liguei para a escola e falei assim, cara, acaba com isso. Porque, assim, agora eu fico pensando nas crianças que não têm mãe. Então, né, como é que você faz Dia das Mães para uma criança que não tem mãe? Então, assim, mas consegui conciliar, cheguei lá de surpresa, meu filho começou a chorar, porque, assim, para ele, eu não ia ter a possibilidade de estar lá. Então, assim, foi muito difícil, ele se acostumou, e você passa também, ele passou por um período do tipo, mãe, você e meu pai se separaram? Nossa, porque para ele era convencional estar todo mundo junto, né? Não, meu filho. Mas são coisas, por quê? Porque os amigos ficavam assim para ele. Eu acho que seus pais se separaram. Nossa. E é coisa de doido, mas assim, você compreende, né? Porque realmente o que é o normal? O normal é o pai e a mãe estar ali junto, e se alguém tiver que sair para viajar, para trabalhar, é o pai, não é a mãe. Só que assim, os dois trabalham, né? Os dois correm atrás. Então não foi fácil, Camila. Hoje eu posso dizer, eu vejo nele que ele tem orgulho do que eu faço. Às vezes, quando eu pergunto assim, Matheus, porque já tá perto do Enem, né? O que você quer fazer? Mãe, eu acho que eu quero fazer o que você faz. Eu olho pra ele, tipo, não. Dá vontade de chorar? Vai dar vontade de chorar de orgulho, eu sinto né? orgulho, mas ao mesmo tempo eu falo assim, escolha outra coisa. Vai ser veterinário, vai ser, sei lá, engenheiro, alguma coisa assim, por favor. Mas é muito difícil, né? Conciliar difícil, e tudo. Acho que tem que ter tem muita convicção, acho que você quer ser muito firme. Acho que só você que é daqui do Rio, né? Mas todas nós somos de cidades, somos de outros estados, enfim, acho que a gente perde eventos da família, perdemos muitas coisas que a gente gostaria de estar perto, participando. Eu lembro que uma vez você chegou numa competição do seu filho de vôlei de praia, então, aquilo emocionou tanto, né? Você chegou quase no finalzinho. Cheguei no laço, porque assim, trabalho aqui de segunda a sexta, então o voo eu pego final de tarde e início da noite. E ele lá jogando, e pra ele eu não ia aparecer. Não dava pra prometer nada. Não dava pra prometer nada. Aí eu consegui no aeroporto adiantar o voo e cheguei lá, era vôlei de praia, né? Porque ele começou a fazer vôlei de praia, se interessou pelo vôlei de praia, vôlei de quadra, e era um torneiozinho ali interno.
E aí meu marido, você acha que você vai conseguir? Eu, cara, não bota pressão. Não me pressiona. Aí eu cheguei no aeroporto, consegui adiantar o voo, cheguei lá a tempo e cheguei na hora de entregar, ainda olhei um pouquinho antes, daí fui lá, entreguei a medalhazinha dele de participação. Ele surpresa, Ele né? surpreso, eu fiquei muito feliz também. E assim, é difícil, né? Porque assim, além de tudo, eu tenho que tentar segurar o choro, né? Porque aquilo é muito importante para ele, é muito importante para mim. Mas eu também não quero ali estar chorando, me emocionando o tempo inteiro para ele não achar que aquilo que eu tô sofrendo e etc, entendeu? Mas assim, foi bem legal. Esse dia tu lembrou bem, foi bem legal. Tem que ser nada, porque são escolhas que a gente faz, aí essas escolhas às vezes a gente tem que abdicar de outras tantas que também são importantes pra gente, né? Aquele equilíbrio que a gente sempre tenta ter, é a cobrança, acho que toda mulher se cobra muito. Outra situação também que eu presenciei com ela esses dias, ela estava, enfim, era um dia super importante, reuniões com o conselho e tal, mas ao mesmo tempo, na hora do almoço, ela falou, meu filho acabou de sair da escola, ela sabe, acompanha tudo, assim, eu falei, como é que você se divide, mulher? E lembrando também do seu marido, que será que o meu marido comprou o presente da sobrinha dele? É isso. Então, era aniversário. Era aniversário dela. Era aniversário e eu assim, gente, será que ele lembrou de comprar o presente da sobrinha afilhada? É muito doido, Eu boto lembrete de tudo no celular. A escola me avisa quando ele entra, quando ele sai. Tudo isso a gente recebe. E assim, isso eu me sinto próxima, ao mesmo tempo longe. Por exemplo, inglês, tentando achar um horário para ele, professor particular. A Fátima, que ajuda muito a gente em casa, já me mandou mensagem hoje, o que eu faço pro almoço? Pô, eu tô a 500 quilômetros de distância. Mas você consegue administrar e eu não tudo, deixo né? de responder, sabe? Porque eu sinto que eles também, naquele momento, eles querem a minha opinião e não é todo dia que me pergunta isso. Então, o dia que me pergunta, não, deixa eu responder. Mas deixa participar, né? Sei lá o que tem em casa, gente, mas beleza. Será que estão comendo aí? A gente se cobra muito, acho que também, né? Por ser mulher. E eu acho que é da nossa essência também, né? Essa coisa da preocupação com o cuidado, né? É sempre um papel da mulher cuidar. Mas eu acho que isso a gente consegue trazer para o nosso trabalho também. E aí a gente estava conversando na semana passada sobre o Dia Internacional da Mulher. E se você for pesquisar no Google competição feminina, competição masculina só aparece Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, tudo relacionado ao esporte. Competição feminina é um bando de matéria sobre rivalidade feminina. Essa ideia de que as mulheres têm que ser rivais, de que uma está sempre competindo com a outra. E eu acho que no esporte, eu queria perguntar isso para vocês, acho que para todas nós é muito importante termos mulheres ao nosso lado, né? E eu queria saber para vocês como é que foi isso, quem são essas mulheres que vocês também, em quem vocês se apoiam, para quem vocês dão apoio, que tornam vocês mais fortes, né? Bom, eu não tive muitas mulheres como referência, como eu falei, que desbravou nesse processo, mas é muito legal ver como isso evoluiu e hoje, pensando ali, não tem como olhar do meu lado e não lembrar de alguma mulher que tem me ajudado no dia a dia. Seja no trabalho, a gente brinca, né, Camila? Às vezes fala alguma coisa, fala de casa. Todas as mulheres que estão ali na área de esportes, a gente tem Isabelle. Então, assim, é importante entender, olhar e, acima de tudo, né, independente da questão de gênero, a diversidade ela é positiva. Por mais que ela nos incomode, nos faça, né, sair de um estado de conforto, ela é bom para que a gente possa refletir. E é na diversidade que a gente vai conseguir evoluir e achar saídas. Porque, às vezes, tem algo que em determinado momento eu tô vendo pela minha característica, em outro determinado momento, por essa mesma característica, eu não vou achar uma solução. Então, acho que eu sou muito a favor e sou muito grato, feliz de poder olhar no meu trabalho e conseguir ver isso, assim, enxergar isso, que eu acho que esse é o grande sucesso que a gente alcança, tendo essa diversidade. Assim, em relação a mim, né, eu vejo muito assim, como exemplo, tenho minha mãe como exemplo, porque sempre foi muito batalhadora, sempre correu muito atrás. E em momentos da nossa vida ali familiar, quando eu ainda morava lá em Vila Velha, né, no Espírito Santo, com os meus pais, já tiveram momentos que ela teve que prover a família, sim. Então, assim, é uma grande inspiração para mim. Tenho minha madrinha, que sempre foi muito do meu lado também, assim, sempre foi muito batalhadora. Tem uma pessoa no trabalho, você conhece, vocês, não sei se todas aqui conhecem, mas a Eliane Lucena, a gente chama ela de doutora Eliane. Ela é uma grande inspiração para mim. A Eliane, ela
Poxa, Eliane, sei lá, já está perto dos seus 70 anos, ou um pouco mais, e Eliane está ali, trabalhando assiduamente. Ela foi uma grande mentora para mim, sabe? Quando eu estava trabalhando na Suderj, eu entrei no jurídico. Um ano depois, eu estava entrando na vice-presidência executiva de esportes, e ela foi a minha chefe. Ela deu a oportunidade de me ensinar muito do que eu sei hoje, sabe? Então, nessa parte realmente administrativa e financeira, ela é, para mim, uma grande inspiração. E está lá com a gente até hoje, está no COB. Tá lá todos os dias. Tá, né? todos os dias. Vocês se cobram mais por serem mulheres, ou isso é uma coisa que já ficou para trás, vocês não precisam disso, ou ainda existe essa questão da gente se cobrar, mostrar, provar capacidade, enfim? Sentir que você tem menos espaço para errar, né? Eu acho. Não tem como não falar que a gente não se cobra. Eu acho que qualquer uma que falar que não se cobra... Tá mentindo, né? Tá. Até porque é isso, a gente está num ambiente que a gente sabe que precisa conquistar espaço, então você entende que a gente tem realmente menos chance de errar, né? E a gente, como a Isabelle falou, né? A gente quer provar, tem um sonho, tem a vontade de fazer, então... não tem como tirar essa coisa. Isso acontece, acho que no dia a dia Não, a gente acontece. tenta trabalhar com isso, né? Não, tenta conviver, mas não, acontece. a gente, às vezes o outro não está nem cobrando, mas a gente se cobra. Se cobra, né? É normal de nossa natureza. E o meio, quando a gente fala assim do meio, vamos falar do meu meio, né? Que é essa parte mais executiva, a parte mais administrativa e financeira. Eu me cobro muito. Eu acho que eu tenho, não que me cobrem, que eu tenha que ficar provando o tempo todo que eu tô certa, etc. Já teve época disso? Já teve, mas hoje eu já tô bem tranquila em relação a isso. Porque a gente também tem que se trabalhar, né? A gente também não pode ficar vendo fantasmas por aí. Toda hora. Mas já passei por isso sim, de eu ter que ficar reforçando, revalidando, ou às vezes precisar que um homem valide aquilo que eu falei. Então, isso já aconteceu, mas hoje é bem mais tranquilo. E eu me cobro, eu sempre fico assim, cara, eu não posso ficar para trás. Por isso, aquela coisa de ficar estudando, de ficar correndo atrás, de ficar lendo, se atualizando o tempo todo. Acho que é um pouco pelo impacto que a gente sabe que pode causar, é isso. O fato de você acertar uma decisão e você continuar acertando, você se torna uma referência para quem tá vindo. Então, assim, acho que tem um pouco dessa cobrança de que eu quero fazer isso porque eu quero abrir caminho para outras pessoas. Então, tem um pouquinho dessa cobrança até hoje, né? Por mais que a gente tenha atingido um patamar de podemos estar teoricamente um pouco mais tranquilos, a gente sabe que essa referência faz com que a cobrança venha. Sim, com certeza. É mostrar que eu mereço estar aqui, né? Exato. Ninguém tá me dando nada. Você não caiu de paraquedas ali. Exatamente. Eu imagino você como diretora entrando, talvez, na sua primeira reunião numa sala com outros diretores, conselheiros, e você sendo a única mulher. E, bom, 90% e tantos por cento dos casos é assim. Mas assim, gente, não sei o que vocês têm a falar, porque a gente está ali no dia a dia. Eu não tenho problema nenhum com isso, e eu não tenho problema nenhum em de repente, ser a única a discordar de determinada situação. É natural já, né? É natural, para mim é natural, mas eu entendo que para várias outras mulheres é difícil, tá? Mas eu imagino que também vendo você se sentindo tão à vontade, isso dá um estalo na cabeça de várias outras mulheres. A intenção também é essa. Às vezes, natural, às vezes a gente está ali pensando em outras coisas externas, mas você tem que focar naquilo dali, ou às vezes você realmente está sofrendo uma pressão interna e você tem que fingir tranquilidade e não, é isso, acabou, minha posição é essa. Vocês querem aprovar, ok, mas eu não vou aprovar porque eu não me sinto à vontade para isso. E não é por implicância, é porque realmente a gente não se sente à vontade. Eu acho que a gente tem que expor a nossa opinião. Óbvio, com calma, com educação, com respeito, mas você tem que colocar a sua posição. Não duvido que isso já tenha acontecido com você, né? Você tem que colocar a sua posição ali. E quando você fala de diretoria, são todos ali votando uma determinada situação no conselho diretor da vida. Então, você tem que botar a sua posição ali. Você não pode simplesmente se omitir, né? Não, até porque sua área talvez tenha um entendimento diferente, mais específico sobre aquele assunto, né? Então, você precisa falar e dependendo do assunto, vai impactar diretamente, financeiramente que seja, administrativamente que seja. Então, assim, não adianta. Tem que ir para cima. Tem que né, com calma. Mas tem que ir pra cima. Pra cima. Tem coisa mais chata do quando a gente tá argumentando alguma coisa, ou explicando, ou justificando, e o cara fala, calma que você tá nervosa? Nossa. Não é isso, amiga. Aí que você fica nervosa. Exatamente. Calma. Receita para me deixar nervosa. É isso aí. É isso aí. Não,
Isso aí já aconteceu comigo. Já aconteceu, gente. Mas eu todos levo nós, isso. eu acho. Mas eu levo isso até pro lado do coitado, gente. Que ignorância falar um negócio desse. Nem tá sabendo o que tá falando, nem tá sabendo, de repente, que isso que tá falando acaba sendo aquele, né, famoso, na moda agora, gatilho, para você realmente ficar nervosa. Entendeu? Eu lembro que lá em Natal, né, que eu, enfim, me formei lá, passei minha vida toda lá. A primeira vez que eu entrei, né, no jornalismo esportivo, que eu fui cobrir um jogo de futebol, que no antigo Machadão, que foi demolido para a Arena das Dunas, não tinha, né, na área de imprensa não tinha banheiro feminino, não tinha mulheres assim que cobriam muito, né, enfim, era muito pouco. E eu ficava assim revoltada, né, e tal, e todo mundo às vezes eu talvez não entendia aquilo, né, do que aquilo representava pra gente, do que era para eles era tão normal não ter, até chegar uma pessoa para provar o contrário, né? E talvez enxergar e ter uma outra visão. Eu acho que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma geração de Mateus aí, que tem mais informação, que está mais consciente. Vocês estão vislumbrando um futuro melhor para nós mulheres? Eu acho que sim. Eu espero que sim. Primeiro, eu espero que sim. E eu acho de verdade que sim. Eu acho, pelo menos no meio que eu trabalho, gente, quando eu comecei lá atrás, na Suderj, imagina, 24 anos atrás, você via mulheres? Você via, mas você não via mulheres, por exemplo, diretoras. Raríssimo. Eu entrei lá estagiária e saí de lá na função de diretora. Então, nesse tempo que eu fiquei lá, já mudou um pouco. E eu venho notando mudanças, sim. Hoje eu vejo que é uma realidade. Hoje, dentro do COB, a gente tem 180 mulheres e 144 homens. Então, assim, agora precisamos avançar, né, Natália? Precisamos... Exatamente. Construir dia a dia. E eu falo que enquanto a gente está vivendo esse processo de mudança, talvez a gente não veja o quanto a gente está contribuindo. Mas daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, a gente possa ser esse marco dessa transformação. Enquanto isso, o que a gente pode fazer é trabalhar, lutar, fazer o melhor que a gente pode e tentar deixar aí um legado e um espaço para que outras mulheres venham. Então, acho que, resumidamente, é isso. Assim como a gente olha para trás e vê uma Maria Lenk e vê uma Aida dos Santos, que a gente consiga ver mulheres como a Isabelle, mulheres como vocês, e que a gente né, possa olhar e falar, nossa, esse foi um momento de mudança. E curioso que às vezes a gente nem tem essa dimensão, né, das nossas respectivas áreas, o que a gente talvez está inspirando alguém. O que a gente representa, o que a gente representa, né? Às vezes a gente acha que é tão natural, a gente normaliza tanto, né? E talvez a gente não sabe ali na sua própria área mesmo, né? Quantas mulheres se inspiram em você. Você também como medalhista, primeira, né, na sua modalidade. É isso, você chega nos Jogos de Juventude, que ela é embaixadora, uma geração aí mais nova, né? E aí você vê que, cara, é um fenômeno, assim. Então, lógico que ela vê lá o pessoal lá em volta dela, mas não sei se a gente tem essa dimensão, né? Às vezes tão clara, porque... Acho que não tem, eu não tenho. Eu brinco muito com os meus amigos, né, que às vezes eles tiram sarro, falam, não, você é medalhista. Eu falo, gente, eu não tenho muito essa noção, mas porque na minha carreira eu sempre procurei, independente da conquista, até porque eu fui moldada por esses valores olímpicos. Para mim era mais importante a referência que eu ia me tornar. Então, como eu cheguei até essa conquista. Então, isso que eu queria deixar na época e que eu me importava muito, assim, qual a forma com que eu cheguei. Isso é muito bom. Então, o que é legal hoje é ver que o tempo passou e eu continuo tendo o carinho das pessoas em todos os lugares, ou, por exemplo, quando eu vou no Taekwondo, mas ninguém fala da medalha, fala da conquista. Fala assim, poxa, eu me lembro de como você não sei o quê, você sempre me tratou bem, você sempre fez isso. E eu acho que é isso que me dá um quentinho no coração. Não é a conquista, é a forma com que eu cheguei na conquista e as pessoas valorizarem isso. É porque ela é maravilhosa, né? Nem parece que é luta. Nem parece. Vou contar uma que a gente passou lá no show de Coldplay. A gente foi pro show de Coldplay uma vez. Aí eu me achando porque eu tava com uma medalhista olímpica do meu lado, né? E aí ao redor era um lugar assim bem esquisito ali no Engenhão, tudo, enfim. A gente só nós duas. Aí eu falei,
Natália, olha, se acontecer alguma coisa Você aqui, me defende, Você hein? me defende, porque você é medalhista olímpica e tal. E quando... Aí ela fez, Camila, se aparecer alguém aqui, eu sou a primeira a correr. Eu falei, mas eu te arrasto junto, eu te arrasto junto. Você pega e sai correndo. Ai, viu? Que rivalidade feminina. Você arrasta ela junto. Eu vou te arrasto, gente. Tamo junto, mas É mais fácil a gente que nunca lutou sair no tapa com alguém. É tipo isso, né? E ela mandou doçura assim, não, a gente sai junto, a gente corre, nada de combater bandido. Ai, gente, E outra isso. coisa também, vocês estavam falando sobre legado, né? Eu estava lendo sobre esses dias, a diferença sobre legado e herança, né? Herança é algo que você deixa para e se perde, né? E herança é algo que você deixa para e se perde, né? E o legado é algo que você deixa em, né? Então é isso que você, com certeza você deixou no esporte olímpico, é isso que a sua marca nunca vai ser esquecida, é isso também que a Isabelle vai deixar para outras mulheres na gestão esportiva. Isso é motivo de muito orgulho, né? Para todas nós que também estamos caminhando aí e ocupando também aos pouquinhos o nosso espaço. É isso, verdade. É muito legal. Eu lembro quando, eu acho que eu já falei isso, mas quando eu entrei no COB eu vi que a maioria de mulheres ao meu lado, assim, na nossa área, acho que na área de vocês também, dá um conforto, né? Mostra que a gente está no caminho certo. E aí você ir para Jogos Pan-Americanos e ver que a grande maioria das medalhas foi conquistada por mulheres e agora Jogos Olímpicos de Paris com o mesmo número de mulheres do que de homens. E acho que até a nossa delegação talvez ultrapasse, né, em número de mulheres. Então é muito legal, muito bom, né? Dá um calorzinho no coração ver que a gente está no caminho certo e que tem tantas mulheres incríveis perto, né? É verdade. É isso. Meninas, olha, eu passaria aqui horas, ó, só no tricô, só no kikiki. A gente até se comportou, né? Passou tão rápido. A gente se comportou, A gente né? achou que ia rir, né, Isabela? Mas foi ótimo bater esse papo com vocês, conhecer melhor, né, ter essa visão desse universo que é tão importante para nós mulheres, para a sociedade, enfim. Querem deixar alguma mensagem para o seu pai, para sua mãe, para enfim. Queria mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe. Tipo isso. Aproveita para deixar aqui uma mensagem, né, para as mulheres aí que também estão trilhando esse caminho na gestão, no esporte, enfim. Que não tenham medo, que sejam persistentes, que não desistam, que se preparem, né? É isso. E a porta ali, como eu falo para todo mundo, a minha porta para quem está no COB está sempre aberta, para quem não está no COB também está. O que precisar de força, de apoio, estamos aí. E de verdade, eu espero que futuramente, não agora, futuramente outras donas de chave de cofre apareçam, né? Que seja outras donas de chave da sede do COB apareçam. Porque, assim, é muito gratificante. Como eu já falei, é muito gratificante eu olhar, assim, ao meu lado, ao meu redor, e ver que existem outras mulheres e que a gente de verdade se ajudem, sabe? Que a gente dê força uma outra, dê apoio uma outra, porque não é fácil, o nosso dia a dia não é fácil. E é isso. É que a gente valorize tudo que a gente conseguiu muito, mas que a gente não continue avançando, que a gente não acalme, que a gente continue buscando, progredindo, evoluindo, porque há muito mais a ser feito. Então, acho que isso e busque uma rede de apoio, né? Se rodeie de pessoas e de mulheres que vão fazer com que você caminhe para frente, mas acho que principalmente isso, valorizar todo mundo que já passou, todas as mulheres que fizeram parte dessa trajetória, porque para a gente estar aqui hoje, houveram muitas lutas, brigas, conquistas, e que a gente faça parte desse processo, continue fazendo parte desse processo de mudança e avançando. Eu acho que esse é o legado, né? Como a gente tanto falou, que a gente pode deixar nessa vida, que a gente deixe coisas positivas em outras pessoas e que a gente impacte positivamente. Acho que essa é a nossa missão, né? É o exemplo, como a Natália já O falou. exemplo arrasta. Helena, foi um prazer ter você também aqui nessa mesa, esse COBcast florido. Nossa, tô honrada, sério. Foi muito legal, né? Foi demais. Obrigada, Camila. Obrigada a vocês também. Obrigada a vocês. Eu também recebi esse convite, fiquei super feliz de participar. Muito obrigada, Isabelle. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada, Helena. E é isso, galera. O nosso COBcast vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou durante esse tempo todo. Eu sei que vocês passariam aqui horas também escutando. E até o nosso próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.